Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Fran, né? Sou a Francisca, o pessoal me chama de Fran. Sou uma mensageira aqui da comunidade de Santo Amaro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí, ler a cura do sofrimento e comentar algumas coisas do que a gente sente, acredita e, enfim, o que significa esse texto para a gente, esse discurso, né, do Silo. Mas é isso. O Regis se apresenta também e a gente pode ir comentando aí. Então, boa noite a todos. Meu nome é Regis, falo desde Curitiba. Sou mensageiro aqui de Curitiba, participo daí da comunidade. E então essa atividade hoje da live faz parte de um circuito, né, entre aspas aí, de diversas atividades que já estão acontecendo há alguns dias. E hoje é um dia especial, né, que é o aniversário de 51 anos da fala do Silo sobre a cura do sofrimento, em 1969. Então, não só no Brasil, mas em outros lugares, né, estão acontecendo várias atividades virtuais, né, no caso, e para celebrar, né, esse momento que para muita gente é tão importante, com toda a mensagem que o Silo nos trouxe, né, e com as ferramentas, né, e tudo mais. Então, eu e a Fran, a gente vai ler esse texto e aí intercambiar, né, dar volta nesses temas que fazem parte, né, desse tema do sofrimento e da sua possível cura. Mas é isso. Isso aí. Como o Regis comentou, né, gente? Hoje a gente é 4 de maio, então nessa mesma data, em 69, o Silo fez um discurso lá no Parque Punta de Vacas, que antes não era um parque, mas foi seu primeiro discurso público falando sobre a cura do sofrimento. Então, para a gente é um discurso muito importante, é o pilar aí de várias coisas que a gente faz, e de tudo que a gente faz, na verdade, né? Dos humanistas, siloístas, mensageiros. Então, a gente está aqui para ler um pouco essa conversa, esse discurso, e também fazer os nossos comentários assim, sobre isso. Vocês também podem colocar os comentários de vocês aí, né? E se a gente conseguir responder ou falar e trocar algum pouco de ideia aí, que vocês puderem ajudar a gente também. É a primeira vez que a gente está fazendo essa live. A gente está muito feliz com essa comemoração. Tiveram várias atividades ao longo dessa semana, né? Nesses 3 dias principalmente. E hoje pela manhã teve uma cerimônia linda, né, no parque, desde a conexão de Parque Punta de Vacas. E a gente aqui está representando o Parque Caucaia também, né, com essa transmissão online, ao vivo, usando as ferramentas aí que nos estão disponíveis e diante da situação atual que a gente não pode estar junto, né? Então, vamos nos conectar aí de coração a coração, com a melhor intenção e a melhor disposição interna. A gente vai fazer o seguinte, para que não sei se todo mundo, a maioria conhece, né? Alguns aí que eu vejo que estão conectados já sabem do discurso, mas tem outros que não conhecem, né? Então a ideia inicial é que a gente vai ler e depois a gente vai comentar, e aí vocês podem também colocar algumas coisas aí do que vocês acharam, e a gente vai fazendo uma coisa aí conjunta, né? Algo solto, tranquilo. E vamos fazer o melhor que a gente pode, tá bom? Tentar interagir com vocês o máximo que der, dentro do possível. Bora, Então, vamos então, começar a nossa leitura? Quer que eu comece? Eu começo, gente, ou você? Pode começar. Posso começar? Então, vamos lá. A cura do sofrimento. Silo, Punta de Vacas, Mendoza, Argentina.
4 de maio de 1969. Se vieste escutar um homem que se supõe transmitir a sabedoria, erraste o caminho. Porque a real sabedoria não se transmite por meio de livros, nem de discursos. A real sabedoria está no fundo de tua consciência, assim como o amor verdadeiro está no fundo de teu coração. Se vieste empurrado pelos caluniadores e hipócritas para escutar este homem, procurando algo que te sirva depois como argumento contra ele, erraste o caminho. Porque este homem não está aqui para te pedir nada, nem para te usar, porque não precisa de ti. Escutas um homem desconhecedor das leis que regem o universo, desconhecedor das leis da história, ignorante das relações que regem os povos. Este homem se dirige à tua consciência a muita distância das cidades e de suas ambições enfermas. Lá, nas cidades, onde cada dia é um afã truncado pela morte, onde ao amor sucede o ódio, onde o perdão sucede a vingança, lá, nas cidades dos homens ricos e pobres, lá, nos imensos campos dos homens, pousou um manto de sofrimento e de tristeza. Sofres quando a dor morde teu corpo. Sofres quando a fome se apodera de teu corpo. Mas não sofre apenas pela dor imediata de teu corpo, pela fome de teu corpo. Sofres também pelas consequências das enfermidades de teu corpo. Deves distinguir 2 tipos de sofrimento. Há um sofrimento que se produz em ti devido à doença. E esse sofrimento pode retroceder graças ao avanço da ciência, assim como a fome pode retroceder, mas graças ao império da justiça. Há outro tipo de sofrimento, que não depende da doença de teu corpo, mas que deriva dela. Se estás impedido, se não podes ver, ou se não ouves, sofres. Mas ainda que este sofrimento derive do corpo ou das doenças de teu corpo, tal sofrimento é de tua mente. Há um tipo de sofrimento que não pode retroceder frente ao avanço da ciência, nem frente ao avanço da justiça. Esse tipo de sofrimento, que é estritamente de tua mente, retrocede frente à fé, frente à alegria de viver, frente ao amor. Deves saber que esse sofrimento está sempre baseado na violência que há em tua própria consciência. Sofres porque temes perder o que tens, ou pelo que já perdeste, ou pelo que desesperas alcançar. Sofres porque não tens, ou porque sentes temor em geral. Eis os grandes inimigos do homem: o temor à doença, o temor à pobreza, o temor à morte, o temor à solidão. Todos esses sofrimentos próprios de tua mente, todos eles denunciam a violência interna, a violência que há em tua mente. Observa que essa violência deriva sempre do desejo. Quanto mais violento é um homem, mais grosseiros são os seus desejos. Vou continuar então essa parte. Gostaria de propor uma história que aconteceu há muito tempo.
Existia um viajante que teve que fazer uma longa travessia. Então, atou seu animal a uma carroça e empreendeu uma longa marcha rumo ao longínquo destino, e com um limite fixo de tempo. O animal chamou de necessidade, a carroça de desejo. Uma roda chamou de prazer e a outra dor. Assim, então, o viajante levava sua carroça para a direita e para a esquerda, mas sempre rumo ao seu destino. Quanto mais velozmente andava a carroça, mais rapidamente se moviam as rodas do prazer e da dor, ligadas como estavam pelo mesmo eixo, e transportando como estavam a carroça do desejo. Como a viagem era muito longa, nosso viajante se aborrecia. Decidiu então decorá-la, ornamentá-la, com muitas belezas, e assim foi fazendo. Porém, quanto mais embelezou a carroça do desejo, mais pesada ela se tornou para a necessidade. De tal maneira que, nas curvas e nas encostas empinadas, o pobre animal desfalecia, não podendo arrastar a carroça do desejo. Nos caminhos arenosos, as rodas do prazer e do sofrimento afundavam no solo. Assim, desesperou-se um dia o viajante, porque era muito longo o caminho, estava muito longe de seu destino. Decidiu meditar sobre o problema nessa noite, e ao fazê-lo, escutou o relincho de seu velho amigo. Compreendendo a mensagem, na manhã seguinte desmantelou a ornamentação da carroça, aliviou-a de seus pesos e muito cedo levou seu animal a trote, avançando rumo a seu destino. No entanto, tinha perdido um tempo que já era irrecuperável. Na noite seguinte, voltou a meditar e compreendeu, por um novo aviso de seu amigo, que tinha agora de empreender uma tarefa duplamente difícil, porque significava seu desprendimento. Na alta madrugada, sacrificou a carroça do desejo. É certo que, ao fazê-lo, perdeu a roda do prazer, mas com ela também a roda do sofrimento. Montou o animal da necessidade e, em cima de seu lombo, meteu-se a galope pelas verdes pradarias até chegar a seu destino. Continua? Pode continuar. Tá bom. Observa como o desejo pode te encurralar. Há desejos de diversas qualidades. Há desejos mais grosseiros e há desejos mais elevados. Eleva o desejo, supera o desejo, purifica o desejo, que haverá certamente de sacrificar com isso a roda do prazer, mas também a roda do sofrimento. A violência no homem, movida pelos desejos, não fica só como doença em sua consciência, senão que atua no mundo dos outros homens, exercitando-se com o resto das pessoas. Não creias que falo de violência, referindo-me apenas ao fato armado da guerra, em que uns homens destroçam outros homens. Essa é uma forma de violência física. Há uma violência econômica. A violência econômica é aquela que te faz explorar outro. A violência econômica se dá quando roubas o outro, quando já não és irmão do outro, mas sim ave de rapina para teu irmão. Há, além disso, uma violência racial. Achas que não exercitas a violência quando persegues o outro que é de uma raça diferente da tua? Achas que não exerces violência quando difamas por ser de uma raça diferente da tua? Há uma violência religiosa. Achas que não exercitas a violência quando não dás trabalho, ou fechas as portas, ou despedes alguém por não ser da tua religião? Achas que não é violência cercar aquele que não comunga teus princípios por meio da difamação, cercá-lo em sua família, cercá-lo entre sua gente querida,
porque não comunga a tua religião? Há outras formas de violência que são as impostas pela moral filisteia. Tu queres impor tua forma de vida ao outro. Tu deves impor tua vocação ao outro. Mas quem te disse que és um exemplo que se deve seguir? Quem te disse que podes impor uma forma de vida porque te apraz? Onde está o molde e onde está o tipo para que tu o imponhas? Eis outra forma de violência. Só podes acabar com a violência em ti e nos outros e no mundo que te rodeia pela fé interna e pela meditação interna. Não há falsas portas para acabar com a violência. Este mundo está prestes a explodir e não há forma de acabar com a violência. Não procures falsas portas. Não há política que possa solucionar este afã de violência enlouquecido. Não há partido nem movimento no planeta que possa acabar com a violência no mundo. Dizem-me que os jovens em diferentes latitudes estão procurando falsas portas para sair da violência e do sofrimento interno. Procuram a droga como solução. Não procures falsas portas para acabar com a violência. Gente, o pessoal que entrou agora, a gente está lendo o discurso, A Cura do Sofrimento, né? E agora eu vou ler os 2 trechos finais, né, que fala: Irmão meu, cumpre com mandamentos simples. Como são simples estas pedras, esta neve e este sol que nos bendiz. Leva a paz em ti e leva aos outros. Irmão meu, lá na história está o ser humano mostrando o rosto do sofrimento. Olha esse rosto do sofrimento. Mas recorda que é necessário seguir adiante e que é necessário aprender a rir e que é necessário aprender a amar. A ti, irmão meu, lanço essa esperança de alegria, essa esperança de amor, para que eleves teu coração e eleves teu espírito, e para que não esqueças de elevar teu corpo. Bom, pessoal, esse é o discurso, A Cura do Sofrimento, dada em 69, em Punta de Vacas, pelo Silo, né? Onde hoje a gente está comemorando 51 anos. E a gente está aqui para comentar um pouco esse discurso, né? Então, a gente leu para as pessoas que não conhecem também, e quem conhece, eu acho que é uma base para a gente sempre relembrar, porque para mim, por exemplo, esse discurso me ajuda a seguir em frente, né? Assim, cada vez que eu me esqueço o que eu vim fazer aqui, né? O que eu quero fazer da minha vida, eu me recordo desse discurso que me ajuda a trilhar um caminho, né? Aí de direção, com uma vida mais coerente e tentando a cada dia ser um ser humano melhor. E eu acho que ele vai dando pontos aonde a gente pode se firmar, né? Nessa caminhada, nessa jornada da vida, que às vezes a gente vai pendendo, como ele fala, e fica preso nessa roda, né? Nessas 2 rodas aí. Uma hora eu estou aí no prazer, outra hora eu estou na dor, e aí estou gerando tanto sofrimento em mim, porque não estou sabendo qual é a minha principal necessidade nessa vida, né? E vou ornamentando. Mas já no início, né, eu estou falando do meu ponto de vista, já começando, daqui a pouco o Regis pode falar o dele, mas para mim, ele já fala que essa conversa não é para grandes mestres, né? São para as pessoas comuns, isso eu interpreto quando ele fala, é um homem simples que está aqui falando, né? Que às vezes não conhece um monte de coisa, mas ele conhece uma coisa fundamental, que é um caminho que, para mim, ele fala que é um caminho da coerência, né? Um caminho da fé interna. Então, já isso me remete a
puxa, esse é um caminho que pode ser para todos, né? Todo mundo. E nunca é tarde, né? Às vezes a gente fala, já fiz tanta coisa errada, né? Vou parar por aqui. Não. Hoje, se deu conta, puxa, quero mudar hoje, quero dar uma direção para a minha vida hoje. Então vamos lá, né? Vamos seguir essa jornada do ponto da decisão de hoje e mudar a vida, né? E quando ele fala, não sei para você, Regis, mas quando ele fala que a real sabedoria está no fundo da consciência, né? E no fundo do coração, que não está nos livros, né? Que não está só ouvindo uma pessoa, porque você pode decorar um monte de palavras, ouvir tantas coisas bonitas, mas a questão eu acho que é quando isso internaliza e quando você coloca isso em prática na sua vida. Né? Claro, é um conhecimento que ele está ligado ao interno, né? Não é uma coisa simplesmente externa que você pega, mas me remete muito essa primeira parte do texto a algo existencial mesmo, né? Ou seja, todos nós estamos nesse dilema existencial, né? Quem sou, para onde vou? E então a sabedoria está aqui dentro, né? Não vai vir nem do orador, né? Nem de livros, nem de, né? Porque ele também é uma pessoa como a gente que né, tá nesses dilemas, né? E então me remete muito a que a sabedoria ela não tem a ver com esse conhecimento escolar, né? Mas sim com vivência, com o que a gente vai experimentando da nossa vida mesmo, né? E isso que a gente experimenta pode ser muito rico, né? E também acho, me remete muito assim, uma certa humildade até nesse sentido, né? De se colocar como, assim, eu tô na mesma situação que vocês e aprendendo e buscando essa questão existencial mesmo, né? E nessa segunda parte, o que me remete também um pouco é que lembrar que em 69 na Argentina tinha a ditadura e tal, né? Então é que ele fala, né, dos caluniadores, os hipócritas, né, que vieram escutar esse homem. Quer dizer, ele já coloca a coisa no seu lugar, assim, né, de que ele tá ali para falar e assim, já colocando essa possibilidade de difamação, né? Desses que chegam para ouvir só para difamar, né? Essa, essa fala, né? Tendo em conta que naquela época não se podia falar abertamente as coisas, né? E tanto falar, Eu acho pediram que para ele entrar também, na montanha falar, né? mas eu acho que também serve, para mim, quando eu li essa parte, me lembrou muito também já uma parte que ele fala no capítulo da mensagem, que para mim eu relacionei, né? É uma disposição, né, para compreender, né? Porque às vezes a gente vai ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa, e às vezes, será que a gente está com essa disposição para internalizar isso ou a gente só está querendo ir ali para denegrir, para caluniar? Qual é a sua disposição realmente para ouvir um discurso que pode tocar em algo profundo em você, né? E eu gosto do jeito que ele fala, né? Eu não tô, se não gosta do jeito como ele fala no parágrafo, né? Não argumentes tão pouco, que isso é no livro da mensagem, né? Que desagrada o modo de apresentar as coisas, porque não fala isso da casca quando te agrada o fruto, né? Então, aqui, para mim, sei lá, eu relacionei com isso, né? Essa primeira parte do discurso já é isso. Puxa, você veio aqui com qual intenção? Qual é? O que você veio buscar aqui? Claro. Você acha que só ouvindo um sábio também, ou alguém que você acredita que tem várias coisas, você pode se transformar só de ouvir? Não, porque ele fala que não está nos livros, não está numa pessoa, que a real sabedoria está dentro da consciência, né? Da pessoa, não é isso? E assim como o amor está no fundo do coração, né? Claro. Então, sei lá, eu acho que isso para mim já me coloca numa disposição diferente. Com que intenção eu vim, o que eu quero absorver disso tudo que ele está dizendo, né? Sem já vir com preconceitos, prejuízos, querendo falar, e na verdade eu não quero nem ouvir, eu só quero dizer o que eu penso, né? Claro, claro. Ele ambienta para todos, né? Não só para
os difamadores, mas para todo mundo, ele ambienta, né, o tema, né? E é bem interessante. E depois ele fala na terceira parte, né? Escutas um homem desconhecedor das leis que rege o universo, as leis da história, né? Então reforça essa posição simples assim, né? De que ele está ali falando o que ele pensa né? É, E assim meio que dando volta, né? Nisso. porque eu acho que o que ele falou aqui, que, sei lá, para mim o que eu grifei, que eu achei super interessante, que eu acho, né, quando ele fala que ele se dirige à consciência, né? Uhum. Antes de tudo, ele está se dirigindo à consciência. Que consciência é essa? Né? Que essa cidade já está tão cheia de complicações, né? Que não são das leis que regem as cidades, né? Que os valores estão trocados, às vezes, vários valores trocados por aí, né? Então, ele está indo na consciência, que é uma consciência que eu acho que a gente tem até que se perguntar, né? Que tipo de consciência eu quero? Que consciência é essa que ele está falando, né? Que ele vai Claro. distinguindo já no início uma coisa diferente do que a dor, né? Que isso pode retroceder frente à ciência, né? Tem muita fome, né? Que isso pode retroceder, né? Só que o sofrimento depende da gente, assim. Como é que eu quero retroceder esse sofrimento, né? Que aí está na minha mente, né? Claro. Me remete Quais são muito. os trabalhos, né? Sim. Desculpa, você ia falar? Não, é dessa coisa que você falou da cidade, né? Como que ele fala das coisas ambiciosas, né? Dessa cidade, assim, me remete muito a essa coisa enfim, da ambição, da arrogância, né? Desse mundo e meio que para mim remete muito assim, tem alguma coisa errada, né? Isso aí a gente precisa, né? O sofrimento está ali, né? Tá nas cidades, tá no ar ali e isso está aumentando. E como que a gente pode, talvez, né? Se colocar, né? Colocar esse tema, né? Bom, o, na sociedade ambiciosa e né, com suas ambições enfermas, né? Onde o amor sucede o ódio, né, e tudo mais, meio que, peraí, né, tem alguma coisa errada aí, né? Então, vamos conversar sobre isso, né? E ele vai dando várias pistas, né? Uma das pistas é sobre esse sofrimento, que, ok, a dor a gente já viu que, né, e o que ele comenta a gente sabe, e que isso retrocede frente à ciência. E o sofrimento, como é que ele retrocede, né? Como é que eu faço retroceder o meu sofrimento mental? Então ele dá, para mim para mim não, ele está escrito ali, ele dá dicas, né? Então o sofrimento ele retrocede frente ao quê? Frente à fé, né? Que fé é essa? Uma fé interna, né? Claro. Frente à alegria de viver, né? Uhum. Como é que eu vivo, né? E frente ao amor. Então dá três coisas aí, três itens que acho que para a gente ir buscando, como é que a gente faz para retroceder frente a esse sofrimento? Claro, meio que uma bússola ali, né? Que ele fala de diversos tipos de sofrimento, né? Essa coisa da ciência e da justiça, que isso pode retroceder a dor, né, do corpo, mas o sofrimento é mental. E, claro, existem várias formas de se sofrer mentalmente também. E me parece que aí ele fala também da violência, né, causadora de sofrimento, né? Que está muito relacionado ao desejo. Porque até no momento atual, né, que a gente está vivendo, isso que já no discurso parece que foi feito para hoje, né? Porque aqui ele fala sobre os grandes temores da humanidade, né? É um sofrimento que é próprio da mente. E eu acho que a gente está vivendo todos eles ao mesmo tempo hoje.
Sim. Ele fala sobre o temor à doença, né? A gente está aí com essa situação aí, onde todo mundo está isolado, com esse temor, né, de ficar doente, né, de não ter um colapso aí no sistema de saúde, muita gente morrendo, né? Então, gente, o temor da doença, o temor da pobreza, vem um temor, será que eu vou ter o que comer, né? Vem tudo isso, né? Onde viver. E aí fala o temor da morte, né? Então, nesse momento atual, puxa, eu posso morrer aí, será que se eu ficar doente ou um ente querido pode vir a falecer tão rapidamente aí devido a esse vírus, né? E o temor à solidão. Quanta gente está só hoje, né? Então, a gente está vivendo hoje em dia, parece que de forma simultânea, todos esses sentimentos, todos esses temores que a gente tem, né? Quem não tem esses temores aí, né? O temor à doença, o temor à pobreza, né? O temor à morte, né? O temor à solidão. Então, gente, como é que a gente faz para nós mesmos, né? Não, a gente não ficar preso nesse temor, né? Porque senão o nosso futuro fecha, né? Claro. E como é que a gente faz para ajudar outras pessoas a sair desse temor profundo, né? E que isso está na nossa mente também, né? Para a gente saltar um pouco sobre isso, tá? Tem muita coisa acontecendo, mas se a gente ficar preso só no temor e ficar preso só com o meu eu, com medo de mim, que tudo isso, eu posso morrer, ou eu posso ter temor à pobreza e tudo mais, e o que eu estou fazendo também para mudar, ajudar as pessoas desde onde eu estou, mesmo à distância, né, na cura desse sofrimento também que elas estão vivendo hoje, né? Não só elas, como eu, você, né? Claro, claro, claro. É um problema social isso, né, nesse momento. De a gente está encarando tudo isso de frente, né? Então, e a gente vê, por exemplo, a importância, né, da ciência hoje, né, também nessa situação, por exemplo, que a gente está passando, e que ele não nega isso também, né? O sofrimento é da Exato. mente, né? Então ele ressalta que tem a sua importância também, né, para superar a dor, né, a ciência, a justiça, isso são temas importantes também, né, que correm junto, né, com essa possível superação dessa violência interna, né, desse sofrimento interno. E, claro, talvez esse seja o momento mais propício da gente começar a observar mais e buscar compreender mais as maneiras que a gente sofre, né? As diversas maneiras que a gente sofre e desse contexto social também, o que esse contexto vai gerando na gente, né, também. E para a gente poder, né, descobrindo respostas, né, de como ir superando isso, essa violência interna ou em relação aos mais próximos, né? Então, mais do que nunca, é um assunto mais do que atual e necessário, né, para a época. A gente parar um momento e pensar o que está fazendo a gente sofrer mais ainda, né? O que está gerando esse sofrimento, né? Então, ele dá até essa historinha que facilita para a gente entender até a nossa vida, né? Então, a historinha do viajante, né? O viajante tinha um destino, né? Isso sempre me... Eu acho que eu repito tanto essa história para quem me conhece, tem algumas pessoas até vendo aí, né? Sempre que eu posso, eu estou repetindo essa história para várias pessoas, porque para mim me toca profundamente, mais fácil de entender, né? Puxa, eu estou aqui, né? Sou esse viajante, tenho um destino, nasci, estou aqui, viva, né? Escolhi viver, tenho um destino. Tá. Aí, pá, tô aqui nessa vida, e essa vida é tão longa, né? Às vezes a gente vou me distraindo aí no meio do caminho, fica meio tedioso, e vou colocando um monte de coisinhas aí para ver se deixa a vida um pouco mais colorida, né? E coloca ornamento aqui, ornamentinho aqui, outro ali, né?
que é a carrocinha aí do desejo, né? E a carroça do desejo, quando eu vejo, pendurei tanta coisa em cima de mim que tá pesado, né? O corpo pesa já, né? A vida parece que fica difícil andar, né? E eu meio sem rumo, né? Porque se eu não sei nem qual é a minha necessidade, né, para seguir em frente, né? E fico sempre pendendo aí, uma hora eu tô nessa carrocinha pendendo de uma roda para outra, uma hora eu tô na dor, ok, aí depois eu tô pendendo lá para o prazer, e posso passar a vida aí, né? Movido para um lado e para o outro, se eu não escuto, acho que meu coração, né? A minha necessidade, acho que também relacionei com o ofício, né? Que ele fala, ele dá de novo a dica aí, né, para quem faz, que tenha um momento que a gente, depois da experiência, a gente para um momento e medita profundamente, né? O que eu necessito realmente, né? Justamente porque ele dá o nome do animal de necessidade, né? Então, nossa, o que eu preciso? O que eu necessito de verdade para seguir na minha vida, para eu poder me sentir mais leve e seguir, saber qual é o meu destino? Para onde eu estou indo? Porque também eu posso estar nessa carroça e estou indo para qualquer lado. Claro. Não sei que lado que eu estou indo, né? Então, acho que isso, puxa, vamos tirar um pouquinho essas coisas aí que estão penduradas na vida, né? Na gente. Que ele começa com isso. O viajante medita 2 vezes, né? Meditou uma noite e meditou em profundidade, ouviu lá o relincho do animal, né? Da necessidade, e viu que o coitado estava sofrendo aí. Aí tirou uns penduricalhos lá, tirou as coisas que estavam ornamentando lá a carrocinha dele, né? Já ficou mais leve, Limpar um pouco o mas já desejo. perdeu um tempo, né? Aí parou de novo, meditou muito uma noite, ouviu de novo o relincho aí da necessidade, pedindo uma ajuda, né? Aí o que ele teve que soltar? Soltou a carroça, né? Desprendeu. E aí uma frase que me chamou bastante atenção é que ele fala: depois meditou em profundidade, né? Mais uma noite, e ele sacrificou a carroça do desejo. Uhum. Então, com essa carroça ele sacrificou, então deixou a carroça do desejo, ok? Ele perdeu o prazer dele, né? A vida, a gente pergunta, puxa, quando eu perco o prazer, a vida parece meio cinza. Não sei para você como é. Muita gente pensa isso. Eu vou perder o prazer, o que vai me sobrar, né? Como é que você vê isso, né? Eu vejo que essa coisa da roda do prazer e do sofrimento me remete muito a essa coisa do vazio, né? De você sempre buscar um prazer para preencher uma coisa que esse vazio e parece que nunca acaba esse vazio. E parece que essa carroça do desejo é uma coisa mais das coisas secundárias da vida mesmo, né? Que assim você vai perdendo a noção do que é prioridade para você, das suas, né, da sua verdadeira necessidade e você vai colocando muita coisa nessa carroça, né? Porque você vai achando que você está se preenchendo e muitas vezes isso é uma ilusão, né? E você vai se afastando, né, desse caminho. E me parece que tem uma parte na história ali que ele fala, né, que é da carroça, que quanto mais rápida ela caminha, mais gira a roda do prazer e do sofrimento, né? E me remete muito a assim, a esse momento antes do isolamento social e tal, que a gente estava numa velocidade muito grande, tudo era muito rápido. E tem uma amiga minha que ela comentou, fez um comentário num encontro virtual que a gente fez, que me chamou a atenção, assim, eu me percebi nisso, assim, que ela falou que quando ela se isolou, fez o isolamento social, parece que ela percebeu o quanto as coisas, o mundo estava rápido, assim, estava acelerado, estava ansioso, e ela junto nisso, e de repente começou o isolamento social e parece que ela percebeu isso, né? Um pouco de silêncio e ela percebeu o quanto estava rápido as coisas.
e o quanto as coisas estavam girando rápido. E eu tive essa sensação também com a questão do isolamento, assim. E porque depois, nessa história, né, dele parar para meditar, é interessante que ele para meditar, né? A necessidade chama ele, opa, você tem que me ouvir aqui. Ele para e respira um pouco e medita, né, sobre, opa, para onde que eu tô indo, né? E porque parece que é uma carroça sem direção, né? E aí ele começa a meditar e parece que a necessidade vai colocando ele no prumo, assim, né? E então, e ele, como você falou, né? Ele medita, tem duas vezes ali que ele medita, né? Então, um momento ele dá uma limpada nos desejos, opa, eu acho que é isso aqui que está atrapalhando, isso aqui está muito pesado. Mas aí ele vê que realmente é a necessidade que se conectar com a verdadeira necessidade mesmo, né? Então, essa parte da necessidade me remete muito a esse trabalho do guia interno que a gente vem fazendo, da configuração do guia interno, né? Que essa coisa, esse olhar interior, né? Essa busca de uma referência interna que te dá respostas em relação a temas, a dificuldades. Bom, eu tenho uma dificuldade na vida, de repente é a carroça que está pesada, que eu preciso limpar algumas coisas, deixar mais leve e ir cada vez caminhando em direção a descobrir qual é a verdadeira necessidade, né, enfim, É, existencial. E o guia, você silencia e pede para o guia, né, pede para essa vozinha interna te dar algumas respostas, né, frente a perguntas assim essenciais. é, e quando ele, acho que essa coisa do desejo, né, que a gente fala, que ele fala que quanto mais grosseiro é um homem, mais grosseiro são os seus desejos, né? Uhum, Se torna grosseiro. Então, acho que ele fala, eleva o desejo, né? Então, acho que a gente pode ter outros tipos de desejo, não só um desejo tão superficial que vai te gerar mais violência, violência em você, violência em quem está ao redor, né? E aí esse desejo é tão forte que você só pensa em você, só pensa em você e fica uma pessoa totalmente egoísta, né? E não claro. vê que você está gerando sofrimento. Então, acho que uma das coisas interessantes é purifica, né? Como ele fala, purifica o desejo, né? Pensa em coisas mais, deseja coisas mais interessantes, né? Mais elevadas, né? Claro, Isso, acho que é uma coisa que me dá bastante fé também, me perguntar, falar, puxa, o que que eu estou desejando aí, né? Quando eu estou sofrendo, aí me pergunto, nossa, o que que eu estou querendo aí? Que está me gerando tanto sofrimento, que está me gerando angústia, né? Meu coração está apertado, minha mente tá pesada, né? Tá aí tensa, meu corpo tenso, e não sei bem o que fazer da minha vida, né? E acho que quando as pessoas se dão conta que passou em algum momento pendurando coisas, e que os desejos estão pesando e gerando violência nela e quem está ao redor dela, tudo pesa, né? E claro. aí ele fala que às vezes a gente sente isso e tenta procurar falsas portas, né? E procura um monte de portas aí e às vezes com respostas rápidas, querendo coisas assim bem simultâneas, bem corridas. Sinto isso que às vezes quando a gente fala de um processo, de uma busca interna, né, que é um caminhar, né? É como esse viajante, né, uma vida inteira aí pela frente, né? E a gente fica aí achando que não, amanhã já vou mudar. Poxa, tu já vem aí com uma paisagem com muitas coisas penduradas há muito tempo, né? Não é num piscar de olhos que essas coisas vão sair, não. Claro, Mas é com a fé interna, né? Ter uma fé aí para seguir adiante e dia a dia seguindo o seu caminho, tirando uma coisinha, elevando outra, fazendo coisas por outras pessoas, né? Porque esse claro. mundo tá difícil, né? A gente está sentindo hoje, assim, como você comentou, né? Nesse momento de isolamento social, a gente às vezes se dá conta, né? De muita coisa, porque, pô, você tá parada aí na tua casa, sozinha contigo mesma, aí não tem como fugir muito, né?
Então, às vezes, a gente vai se distraindo aqui com um trabalhinho aqui, com uma coisinha aqui, outra ali, e às vezes, aí, pô, parou o tempo, você está aí, né? Tem muita gente que fica tão angustiada e não sabe muito bem o que fazer aí nesse momento de reclusão, né? Claro, claro. Não consegue Porque às vezes parar. quando a gente está nessa correria, né? Sim, com certeza. E dentro do que você falou, né, essa coisa também do olhar em relação aos outros, né? Assim, a gente se vê também como sociedade, né, como um organismo só, nas minhas palavras. E tem uma parte que ele fala, né, a violência no homem movida pelos desejos não fica só como doença em sua consciência, senão que atua no mundo dos outros homens, né? Quer dizer, quando você gera violência, ou violência consigo mesmo, também a tendência, né, como consequência, você vai, como ele fala ali, né, exercitando isso com outros, né? Então, então é uma coisa que não é somente eu na minha casinha, né, mas eu na minha casa, mas também em relação aos outros, né, em relação ao contexto que eu vivo, a esse mundo que também eu participo, né? Então, isso eu acho interessante também ressaltar, né, essa coisa de trazer essa importância de você meditar, de você ter esse olhar interior, né, para descobrir coisas, para aprender coisas, e até mesmo para aprender a como, enfim, como eu quero ser tratado, como eu quero tratar os outros, né, como aprender a não ser violento consigo mesmo, com o outro. É, Quer dizer, não é simplesmente esse olhar para si, né, mas também esse olhar, mas que contemple os outros, né, também. com certeza. E acho que essa violência que ele fala é assim, dá outra ferramenta, outra dica aí pra gente, né? Como é que a gente pode acabar com essa violência, né? Que a gente gera em nós e gera no outros, né? E nos outros, e no Claro, mundo que nos rodeia, né? Ele só pode acabar pela fé interna. Aí cada um busca que fé é essa, né? Será que é uma fé aí que a gente acredita que é uma crença? Que fé? É uma fé que está lá dentro da profundidade da tua consciência, né? Pela meditação interna, né? Então, assim como o viajante meditou aí 2 noites, né? Então, a gente, para sair dessa violência, a gente tem que ter muita fé interna em nós, né? Fé em nós, como ele diz, fé nas nossas ações, fé no futuro, fé na humanidade, né? E meditar em profundidade, em humildade, né? Na meditação interna. claro. Então, a meditação que o Silo propõe, que o caminho que a gente está fazendo propõe, não é meditação, para mim é uma meditação em ação, né? Então, você medita sobre a Sim, sua vida, né? Você medita sobre as coisas que está fazendo, faz uma reflexão sobre a sua vida, né? E tem um momento que você, claro, toma contato com essa força interna que você tem, com essa energia que circula aí, que te dá muita força para seguir adiante, mas o que te dá força principal também é essa fé interna para ir no caminho, né? Nessa jornada da vida. Então, sei lá, nessa live de hoje, eu acho que uma das coisas que a gente pode frisar muito é fé interna, meditação interna, né? Então, esse é o que o discurso da cura do sofrimento propõe, né? Outra coisa que para mim assim me deixou tão mais tranquila, que ele fala que às vezes, né, a gente é muito tenso, né? Eu às vezes, muitas vezes preciso, puxa, encontrar uma localização interna aí para me distender um pouquinho, ficar um pouco mais suave. Tudo isso que a gente comentou da vida, às vezes pesa, né? A gente nem tenta decifrar aí, né? Mas que ele fala, puxa, é necessário aprender a rir, né? Então, vamos aprender a rir, né? Isso me traz uma leveza. De alguma maneira, quando eu ouço isso, vamos aprender a rir, nossa, me dá até uma soltura, assim, puxa vida, eu vou aprender, não sei, né? Tem gente que já
sabe fazer isso de uma maneira até mais automática. Eu não sei. Estou aprendendo a rir. Aprendendo, tipo, agora, como nós dois fazendo essa live aqui. Aprender a rir Aí a gente uma live, comentou né? isso, né? A gente comentou, o que o pessoal, sei lá, o que o pessoal vai pensar. A gente está fazendo o melhor que a gente pode. Claro, vou Vamos ficar triste na aprender. live, né? Né? Se a gente falar besteira aqui, a gente ri também. Sim, claro, Pede claro. ajuda para os universitários aí. Coloca a leitura aí. Mas a gente está aqui com a humildade para apresentar esse caminho, essa cura do sofrimento, que é tão importante, foi para mim, foi fundamental conhecer isso na minha vida, né? É um testemunho meu que faz parte hoje de tudo que eu faço na minha vida. Então, me guia. Como você falou do guia interno, esse é um caminho que me guia. Então, esse discurso me guia muito. Então, nos momentos, às vezes, que a gente se confunde, dá uma direção para a vida, né? Como um navio, né? Precisa de um leme aí, onde é que eu me centro? E esse discurso me ajuda muito a me centrar, né? Então, aprender a rir, preciso aprender a rir. Aprender a amar, né? Será que a gente sabe amar mesmo? A gente sente amores profundos, né? Então, talvez reconhecer quando é que surge esse amor profundo, às vezes por nós mesmos também. Claro, claro. E às vezes, não sei, muitas vezes eu sinto assim, quando eu consigo me soltar em relação enfim, a me sentir mais livre, naqueles momentos que a gente vê que solta um pouco também a expectativa, assim, né? Solta um pouco não, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E tal, eu preciso ter fé interna. E... Mas isso que você estava comentando eu acho bem legal, porque entra bem nessa parte que ele fala também, né? De cumprir com mandatos simples, né? Quer dizer, é uma mensagem simples, é uma mensagem simples né, e profunda, né? Leva a paz em ti, leva aos outros, né? E fala, recorda que é necessário seguir adiante, é necessário aprender, né, a rir e aprender a amar. Lança essa esperança, né, de alegria, de amor, para elevar teu coração, o espírito, elevar teu corpo. Quer dizer, ele vai passando assim por vários caminhos, né? Assim, claro, ele fala, né, do sofrimento, fala da dor, fala dessa dificuldade humana de superar isso, mas no final das contas, que isso que é uma coisa que me toca também, que eu acho que remete muito à fé interna, né? Que é a fé no ser humano em relação à possibilidade de superação do sofrimento. Né? Isso é uma coisa que me toca, porque muitas vezes em momentos difíceis não é difícil perder essa fé, né, de que a gente pode superar a violência, né? E então esse texto, sempre quando eu leio, me fortalece muito também e me relembra um pouco, né, essa coisa que a gente vai perdendo muitas vezes, essa coisa da verdadeira necessidade, né? E a gente vai se perdendo, né? Esse viajante aqui, ele acreditou 2 vezes só e já eu não consegui fazer isso não. Pois é, esse é um caminho que a gente precisa meditar em vários momentos, né? O Parque Caucaia aí tem essa... Hoje a gente fisicamente fazia muita coisa, né? No parque, para poder realmente encontrar esses caminhos, ajudar a nós mesmos, a outros, numa busca, né? Com retiros, com seminários, com encontros pessoais. Então, hoje não é possível, mas através dessas redes que a gente tem hoje, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o Zoom hoje, que ajuda bastante também aí, né? Então, a gente vai continuar fazendo esses encontros virtuais, onde a gente tenta levar a paz, né? Como ele fala, leva a paz em ti e leva aos demais.